Boa noite, pessoal. A gente vai tratar hoje de um assunto bem básico, que é a parte de biomoléculas. Lá no cronograma está como macromoléculas das células, e nós vamos ver aqui de forma muito sucinta esse ponto aqui, tá certo? Primeira coisa, né, essa palavra biomoléculas, né? O que significa isso? É uma coisa bastante óbvia. Eu tenho aí o elemento de composição moléculas, que significa molécula mesmo, e o elemento de composição bio, que quer dizer vida. Então, biomoléculas são moléculas que constituem a vida, né? A vida como a gente conhece. O ser humano, os animais, as plantas e outras formas de vida, como bactérias, fungos e outros. E as moléculas que constituem as células são formadas pelos mesmos átomos que a gente tem na matéria inanimada. Então, nós não somos feitos de um material básico diferente do que é feito a matéria inanimada. O que vai variar em nós é a composição, é a dosagem aí de cada um dos elementos. É isso que vai fazer a diferença. Então, da mesma maneira que eu posso usar farinha, ovos e água para fazer bolo, biscoito ou outro tipo de alimento, aqui também é a mesma coisa. É a dose aí de cada um dos elementos que vai criar coisas diferentes. Isso acontece porque durante a evolução a gente basicamente foi selecionando os átomos para comporem a matéria viva, porque eles tinham funções especiais que permitiam à matéria viva sobreviver e funcionar de forma adequada. Então não é mero acaso que a nossa composição difere em termos de porcentagem dos átomos da matéria inanimada. E quando a gente vai comparar a composição de matéria viva com matéria inanimada, eu tenho que os seres vivos têm na sua composição 99% composto desses quatro elementos aí: hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Já quando eu pego a matéria inanimada, eu tenho uma composição bem diferente aqui na matéria inanimada: silício, alumínio, oxigênio e sódio. Tá? E se a gente pegar os seres vivos e retirarmos a água, a gente vai ver que tem uma enorme quantidade de um elemento que a gente chama de carbono. Então, da metade do peso dos seres vivos retirado da água é de carbono. Né? E por que o carbono é tão prevalente na composição dos seres vivos? Isso tem a ver com uma questão química. Né? O carbono ele tem uma versatilidade incrível de ligações. Ele é capaz de se ligar com diferentes elementos químicos e fazer com eles diferentes ligações, né? Simples, duplas ou triplas, como eu estou mostrando aqui em cima nesta imagem aqui. Então reparem que ele consegue ligar com vários elementos diferentes, de formas diferentes e com diferentes quantidades de ligação. Isso dá para ele uma versatilidade muito grande. Então, o carbono, né, é o único elemento químico que tem uma versatilidade deste tipo. Então, não é à toa que ele acabou sendo o grande constituinte das células que compõem os seres vivos. E uma definição aqui, né, as moléculas que contêm o que a gente chama de esqueletos carbônicos, né, esqueletos que têm carbono ali, são chamados compostos orgânicos. Né? A grande maioria das moléculas, das biomoléculas, é formada por compostos orgânicos. E a unidade básica da vida que a gente está se referindo aqui é a célula, que a gente já pôde discutir lá na primeira aula, na parte de introdução. E a composição da célula, em termos de elementos químicos, pode ser colocada da seguinte maneira, né? Eu tenho moléculas menores ou pequenas, que são moléculas de água, sais, vitaminas, por exemplo, ou lipídios, e eu tenho moléculas que são bastante grandes, que a gente chama de macromoléculas, que costumam ser o que é chamado de polímeros, que são constituídos pela repetição de uma unidade menor. Então, um polímero, o que ele é? Ele é uma molécula bastante grande, composta por uma subunidade pequenininha que se repete muitas vezes. E os biopolímeros, como a gente chama os polímeros que estão relacionados aos tecidos vivos,
podem ser divididos aqui em 3 grandes grupos, né? As proteínas, os polissacarídeos e os ácidos nucleicos. Tá? As proteínas têm como unidade básica os aminoácidos, polissacarídeo tem como unidade básica os monossacarídeos, e os ácidos nucleicos têm como unidade básica o que a gente chama de nucleotídeos. Tá? E é claro que essas moléculas aí, né, como elas são feitas de uma unidade básica, quanto mais variedade de unidades básicas eu tiver, mais possibilidades de ter uma molécula complexa eu vou ter. Tá? Então a gente costuma dizer isso que está aqui do lado, né? A diversidade estrutural e funcional de um polímero depende da variedade dos seus monômeros. Para ficar num exemplo que é mais fácil de compreender. As proteínas que são feitas de aminoácidos, elas têm como base 20 aminoácidos. Já se eu pegar os ácidos nucleicos, eu vou ter 5 tipos de nucleotídeos. Então, as possibilidades de combinação no caso dos ácidos nucleicos são bem menores do que no caso das proteínas. Tá? Então, essa é a conclusão geral, né? As proteínas têm muito mais polimorfismo, né? Muitas formas, e muito mais diversidade funcional que os ácidos nucleicos. E uma coisa que a gente precisa comentar aqui, né? Quais são as forças que mantêm aqueles monômeros dos polímeros unidos, né, ali entre si. Então, aqui é um esqueminha que eu fiz mostrando um polímero. Então, é um troço grande e cada retângulozinho azul desses é um monômero. Então, é fácil de entender, né? O polímero é formado por inúmeros monômeros. E as forças que mantêm cada monômero ligado no outro, né, são de 2 grandes tipos. Tá? Eu posso ter forças fortes ou fracas, como se diz aí na física, sendo que as forças fortes são as ligações covalentes. Essas são ligações que têm muita energia, então para eu romper uma ligação covalente, eu tenho que botar muita energia. Tá? Os materiais que a gente toca normalmente são compostos de matéria com ligações covalentes. Então, para você arrebentar qualquer coisa, precisa impor muita energia. Mas eu tenho algumas outras forças que unem aí os átomos e as moléculas, que são as fracas, e aí eu tenho pontes de nitrogênio, ligações eletrostáticas e as interações hidrofóbicas. E aí eu parto para um ponto que é importante aqui, é a água, né? Porque a água é um dos grandes componentes dos seres vivos, né? Como eu falei, se a gente tirar a água, o que sobra é em grande medida carbono, mas quando eu coloco a água, a gente vê a abundância de oxigênio e hidrogênio que tem nos tecidos vivos. Então a água é muito importante, tá? E ela é morfológica e eletronicamente uma molécula assimétrica, né? Como está sendo mostrado aqui. Então, eu tenho um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. E isso acaba fazendo com que esse átomo de oxigênio aqui, ele tenha uma atração maior e ele acabe levando a molécula a ficar com uma polaridade. Então, a molécula ela tem equilíbrio elétrico, porém, ela fica com uma parte mais positiva, que é onde estão os hidrogênios, e uma parte mais negativa para o lado do oxigênio. Então a gente costuma dizer que a molécula da água é um dipolo. Tá? E por conta dessa natureza dipolar, a água é um dos melhores solventes conhecidos. Né? E aí a gente está especificamente falando de solvente para substâncias polares. Então, tudo que é polar se dissolve bem num solvente polar. É assim que funciona. Tá? E aqui eu estou especificando um pouco melhor quimicamente, né? Moléculas com alto teor de agrupamentos polares, né, tendem a ter afinidade com a água, se dissolvem muito bem na água, são solúveis na água. E a gente chama essas substâncias de hidrofílicas. Tá? E aí os principais agrupamentos polares, carboxila, hidroxila, aldeído, sulfato e fosfato. E aqui alguns exemplos de substâncias hidrofílicas, né? Hidratos de carbono, né? Como por exemplo açúcar, o açúcar de açucareiro, ácidos nucleicos e muitas proteínas. Já quando a gente está tratando
de moléculas que não têm grupamentos polares, elas tendem a ser insolúveis na água. E aí a gente chama essas substâncias de hidrofóbicas. E alguns exemplos de substância hidrofóbica estão aqui, ó. Lipídios, parafina e óleos. E de fato, se a gente tentar juntar água com óleo, elas não se misturam. O óleo ele não se mistura com a água porque ele não é uma molécula polar, ele é uma molécula apolar. Não existe polaridade ali, né, que ajude a molécula a se dissolver na água. E agora a gente vai tratar muito brevemente de cada um dos grupos, né? Proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, para a gente fechar essa aula aqui, que é uma aula bastante básica. As proteínas, como a gente já viu, são polímeros de aminoácidos, né? A gente considera que abaixo de um peso molecular de 6.000 Daltons, essa é a medida que se usa, a gente não vai chamar propriamente de proteína, mas vai chamar de peptídeo ou polipeptídeo. E quando eu tiver acima de 6.000 Daltons, aí eu vou chamar de fato de proteína, né? Aí é proteína para valer. E as proteínas são constituídas com base em 20 aminoácidos. Então esses aí são os tijolinhos para a gente fazer proteína nas mais diferentes combinações e sequências. Tá? E o aminoácido, o que ele é? Ele é uma molécula que tem um grupo amina e um grupo carboxila ligados ao carbono alfa de uma molécula. Tá? É isso que define os aminoácidos. Eu tenho dois tipos básicos de proteínas, as proteínas simples e as proteínas conjugadas. Proteína simples, o que é? Essa aqui é uma primeira maneira da gente classificar as proteínas. Proteína simples é só a proteína, acabou. A proteína conjugada é a proteína que casou com alguma outra molécula, que não uma proteína. Então, eu vou ter uma molécula proteica conjugada com lipídio ou com açúcar, por exemplo. Então, a gente chama isso de uma proteína conjugada e essa molécula que se juntou à proteína a gente chama de grupo prostético. E aí tem alguns exemplos aqui. Nucleoproteínas, o que é isso? É proteína conjugada com ácido nucleico. Glicoproteína, proteína conjugada com um carboidrato. Lipoproteína, proteína conjugada com lipídio. E proteoglicanos também são proteínas conjugadas com carboidratos, mas numa proporção diferente. Tá? Só para vocês terem alguns exemplos aí. E aqui as proteínas podem apresentar estrutura primária, secundária ou terciária. Elas também podem apresentar a estrutura quaternária, mas eu não vou tratar disso nesta aula. Tá? Aqui é a estrutura primária. O que é? É a sequência de aminoácidos. Então, quais aminoácidos e em que sequência? Essa é a estrutura primária de uma proteína. Essa estrutura primária, né, se a gente imaginar isso como se fosse um barbante, ela pode se enrolar. Esse primeiro nível de se enrolar sobre si mesma, a gente chama de estrutura secundária. E eu tentei ilustrar isso com esse desenho, tá? Pegando aquela estrutura primária e fazendo ela dar algumas voltas aqui sobre si mesma. Quando esta estrutura secundária, além dessas voltas, ela dá novas voltas sobre si mesma, então vai ficar mais complexo ainda, a gente passa a chamar de estrutura terciária, que é o que está sendo mostrado aqui. Tá? E aí ela acaba formando uma estrutura meio globosa, ou em alguns casos alongada, né, que a gente chama de fibrosa, mas é uma estrutura muito mais complexa do que as anteriores. Essa é a estrutura terciária das proteínas. Uma maneira da gente até salientar por que essas coisas são importantes, afinal, por exemplo, lembrar de aspectos da nossa realidade. Nós estamos vivendo uma pandemia de Covid-19, estamos vendo muitas variantes surgirem no mundo, na Grã-Bretanha, na África do Sul e aqui em Manaus. Essas variantes elas estão deixando a comunidade toda científica assustada. Por quê? Porque a gente não sabe se essas variantes vão escapar da resposta imune natural ou da resposta imune das vacinas. Todo o estudo para verificar isso está baseado em estudar aquela proteína que fica na superfície do vírus, que o pessoal chama de espícula S, tá? Que é a chave
que o vírus vai enfiar na fechadura que está na nossa célula. É isso que permite que o vírus entre na nossa célula. Esse tipo de proteína aqui, para eu entender se eu vou conseguir ter uma resposta protetora a uma nova variante, eu preciso ter ideia da conformação dessa proteína. Então, o que se faz são estudos tridimensionais dessa proteína. E o pessoal vai descobrindo que algumas mutações estão mudando essa estrutura tridimensional e podem, né, eventualmente, impedir, por exemplo, a ligação de um anticorpo. Então, saber a estrutura de proteína é algo muito importante e que tem uma função prática, como a gente está vendo aqui no caso do Covid-19. Tá? Então, isso aqui foi só um exemplo para dar uma ilustrada na aula. E aqui é um quadrinho resumindo as funções das proteínas, tá? Que eu não citei aí no decorrer da narrativa, mas eu vou colocar aqui. As proteínas servem como enzimas. E o que é uma enzima? É uma molécula que catalisa, que acelera uma reação. Tá? Isso é super importante em termos de metabolismo celular. Ela serve como molécula estrutural. Então, a gente tem, por exemplo, proteínas nas nossas membranas celulares. Pode servir como molécula informacional, como é o caso das chaperoninas, que é um grupo específico. Está ligada à movimentação celular, porque, por exemplo, flagelo de espermatozoide tem na sua composição proteínas. Tá? E, muito eventualmente, ela pode ter função energética. Então, quando a gente vê pessoas que fazem regimes muito severos, a pessoa consome toda a gordura que ela tem e, na falta de gordura, o que o corpo começa a fazer? Queimar proteína. E aí a pessoa começa a perder massa muscular. Né? Que é o que ocorre, por exemplo, com pessoas que passam fome. Elas emagrecem primeiro e aí elas começam a sofrer uma caquexia, como a gente chama, porque ela começa a perder até massa muscular para conseguir obter energia. Então as proteínas são de todas, né? Se a gente comparar aqui, vou pegar aqui um ácido nucleico, lipídio e polissacáride, dá para a gente perceber que as proteínas são as que têm as mais variadas funções comparado com os outros grupos. Aí a gente passa para os carboidratos, que são grandes conhecidos, né? E eles são definidos dessa maneira, uma definição da química, né? Polidroxialdeídos ou polidroxiacetonas, ou substâncias que, quando são hidrolisadas, liberam esses compostos. É isso que é um carboidrato. E eu tenho 3 tipos básicos de carboidratos. Os monossacarídeos, né, que tem uma única unidade dessas, que eu descrevi aí nessa frase. Os oligosacarídeos, que tem até 20 unidades. E o que a gente chama de polissacarídeos, que tem mais de 20 unidades. Que são aquelas famosas macromoléculas que a gente citou no começo da aula. Como exemplo de monossacarídeo, eu poderia citar a glicose, que também é chamada de destrose, e a frutose. Tá? Que são 2 açúcares que a gente tem aí, por exemplo, a frutose em frutas. Né? Eu tenho os oligosacarídeos, que têm até 20 unidades, então eles têm mais de uma. Um exemplo é a sacarose, que é composta por uma unidade de glicose e outra de frutose. E, por fim, eu tenho os polissacarídeos, que tem mais de 20 unidades. Então, são moléculas bastante grandes. É o caso do amido, né, que é encontrado em plantas, né, pensem numa batata. A celulose, que compõe tronco de árvore, folha, etc. E o glicogênio, que é a nossa reserva energética de curto prazo. Né? A gente armazena energia de forma rapidamente que pode ser rapidamente mobilizada na forma de glicogênio. E os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da face da Terra. Tá? E eles são a grande base nas nossas dietas para fornecer energia para nós. Né? Já dá para perceber. Né? Os açúcares são uma enorme fonte de energia rápida para nós. E aqui um quadrinho mostrando as funções. A energética é provavelmente a mais importante, embora eu tenha carboidratos participando de várias moléculas estruturais, e isto tem uma importância crucial para tecidos, e em algumas circunstâncias eles podem servir como molécula informacional, né, quando eles são receptores celulares, por exemplo.
A gente passa para os lipídios, né? Que quando a gente pensa em lipídio, a gente pensa em gordura, mas a gordura é só um tipo de lipídio, porque a definição de lipídio ela é muito ampla. Tá? A gente pode definir lipídio dessa maneira, né? Compostos de carbono extraídos de tecidos com solventes orgânicos não polares, como álcool, clorofórmio, éter e benzeno. Então, esses solventes que a gente sabe até intuitivamente pelo dia a dia, né? Passar algum solvente como o álcool, ele desengordura uma superfície. Então, ele ajuda a solubilizar a gordura que está ali e arranca essa gordura. Tá? Mas isso aí é só um exemplo, mas na definição de lipídio, qualquer coisa que seja solubilizada aí por esses solventes orgânicos não polares vai ser chamada de lipídio. Então, isso aí produz uma coisa interessante, que é o seguinte, eu tenho uma variedade muito grande de substâncias que se chamam lipídios e que nem sempre parecem um lipídio como esses comuns que a gente conhece, né? Então, como exemplo aqui, eu tenho as vitaminas A, E e K, elas são consideradas lipídios, né? Embora ela seja uma vitamina, a estrutura química dela é de lipídio. Os triglicérides, tá? E o colesterol e os fosfolipídios são também tipos diferentes de lipídios. O colesterol é um lipídio bem estrutural, os triglicérides são lipídio bem energético. E aqui as funções, né? Energética, estrutural e, em alguns casos, informacional, no caso de alguns hormônios. A gente passa para o último, que são os ácidos nucleicos. Então, a gente já sabe aí que eles são polímeros, né? E no caso do DNA, eu vou me centrar mais nele, o DNA ele é uma molécula informacional, né, em termos de função, é a única função que o DNA cumpre. Ele é uma receita para fazer um bolo, é isso. Então ele tem a informação para a gente fazer um bolo, ou a informação para fazer outro indivíduo. E bioquimicamente ele é um polímero cuja subunidade é o nucleotídeo. E aí eu estou falando aqui nucleotídeo, o que é isso, né? O nucleotídeo é uma molécula composta por essas três partes aqui, ó. Um ácido fosfórico, uma pentose e uma base púrica ou pirimídica. Tá? Aqui estão as bases púricas e pirimídicas, tanto de DNA quanto de RNA e DNA e RNA só, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, tanto no DNA quanto no RNA eu tenho adenina e guanina. Tá? Mas, por exemplo, aqui nos dois, as pirimídicas, eu vou ter só a citosina. E aqui no RNA só a uracila. Tá? Mas são esses compostos químicos aqui. Aqui é uma molécula de DNA. Todo mundo acho que conhece que ele é uma dupla hélice, né? Está mostrado aqui do lado. Vou mudar a cor aqui para aparecer. Está mostrado aqui do lado. E aqui a estrutura química, que se a gente for observar, eu tenho fósforo, né? Eu tenho a desoxirribose, que é a pentose, é um açúcar, e eu tenho a base púrica ou pirimídica aqui, que está se ligando com outra base púrica ou pirimídica por pontes de hidrogênio. Então, isso aqui compõe a molécula de DNA. A gente vai rever isso posteriormente em outra aula, que não é um assunto tão trivial assim. Tá? E aqui um esqueminha mostrando a molécula com as suas ligações. Tá? E aqui eu mostro o papel do RNA em toda essa história, né? O DNA é a receita de bolo, né? Eu costumo brincar que é a receita de bolo que está em um livro. Você não pode levar esse livro para a cozinha, porque ele é pesado, vai sujar, então você deixa ele na sala e aí você copia essa receita de bolo para um papel, que é o RNA. E o RNA vai até a cozinha, que é lá no citoplasma, e ele vai passar pelo forno, ou seja, pelo ribossomo, para poder fazer proteína. Então, basicamente, eu tenho a transcrição do DNA para o RNA lá no núcleo da célula. Então, o RNA é como se fosse uma sub-receita. E esse RNA vai para o citoplasma da célula, passa pelos ribossomos e fabrica as proteínas que estão aqui. Tá? É assim que funciona.
Com isso, a gente encerra essa parte básica. Vocês têm aí uma rápida testagem e depois a nossa aula síncrona. Tá ok, gente? Até mais!